Hoje é 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Será que você conhece alguém que tem esse problema? Você sabe o que é esse problema? Nós vamos entender o alcoolismo como uma doença lenta, progressiva e com consequências fatais. Uma parcela da população que os cientistas não conseguem ainda dizer o porquê, quando elas bebem, desperta nelas uma compulsão somada a uma obsessão e elas bebem, e eu costumo dizer no consultório que o bêbado é aquele que não sabe, ele sabe beber, né? Ele não sabe parar, certo? Então é necessário pensar que tem algumas pessoas que são assim. No Rio Grande do Sul, 14% mais ou menos. Nós vamos perceber o alcoolismo que ele está presente em 57% dos assassinatos, mais de 64% dos afogamentos, a pessoa está alcoolizada. O número de pessoas que cometem suicídio após beber bebida alcoólica ou após uma depressão ocasionada ou não pelo alcoolismo são muito grandes. Então, nesse sentido, nós estamos aqui para alertar as pessoas que é possível, sim, encontrar algum tipo de tratamento. É possível a pessoa achar uma luz no fundo do túnel, encontrar uma saída, tá? Mas primeira coisa que precisa entender é que o alcoolista, quando ele vai buscar ajuda, ele não vai sozinho. Ele vai ser levado por um amigo, por um familiar, alguém muito próximo dele é que vai fazer essa sugestão para ele. E quando ele vai buscar essa ajuda, precisa entender que ele está indo buscar ajuda para aprender a beber. Ele não está indo buscar ajuda para parar de beber, ele está indo para aprender. Ele está indo para recuperar lá a carteira de motorista, ele está indo para fazer com que a esposa volte para ele. São esses motivos que vai motivar ele a pensar em buscar algum tipo de auxílio. Quando ele aceita esse tipo de auxílio, é importante as pessoas próximas estarem atentas, porque às vezes é só para ter esse benefício, muitas vezes é apenas para que ele consiga lá o seu benefício secundário. Mas se ele deu essa abertura, é importante a família ficar atenta e buscar o maior número de informação. É sair dessa zona de conforto que muitas pessoas estão, mas de uma zona assim de preconceito mesmo. Poxa, se eu tenho um familiar, se eu tenho um amigo, se eu tenho um conhecido, e ele está enfrentando esse problema, poxa, não custa nada eu tentar descobrir alguma coisa. Não custa nada eu pesquisar, não custa nada eu buscar algum tipo de auxílio. Nós vamos encontrar auxílios em vários locais, certo? Nós vamos encontrar auxílio no CAPS, nós vamos encontrar auxílio nos grupos de alcoólicos anônimos, nós vamos buscar auxílio na própria Cruz Vermelha, que tem um programa do alcoolismo. O que não pode fazer? É permitir que a pessoa que bebe, ela bebe, depois ela perde a família, depois ela perde o emprego, depois ela está morando sozinha, depois ela está morando nos fundos da casa de alguém e ninguém fez nada para auxiliar aquela pessoa. Tá? Se nós vamos pensar que é lento, progressivo e fatal, é mais ou menos a escadinha que vai dar, certo? No começo, a pessoa vai beber pelo prazer, mas em algum momento, quando essa curva começa a virar, essa pessoa começa a beber por necessidade. E nesse sentido, desde 1960, a Organização Mundial da Saúde trata o alcoolismo como doença. E se você tem um familiar, se você tem um parente, ou mesmo se você está enfrentando isso, talvez a coisa mais sensata a ser feita é buscar ajuda. Pode ser um profissional, pode ser numa desses locais que eu já citei, ou Alcoólicos Anônimos, ou uma clínica, ou um psicólogo, mas a questão é, se a coisa está muito bagunçada, se a vida está muito enrolada, talvez você está precisando de ajuda. E esse dia 18 de fevereiro, a Illumine Play tirou para isso, para falar um pouco mais sobre alcoolismo.